Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história, nossa aula de número 17, e a gente vai continuar usando o livro 5. Então, peguem o livro 5 de vocês, abram na página 181 e vamos lá. Bom, as atividades são 29 e 30 e o tema: como era a vida nas cidades. A gente já conversou sobre o surgimento da cidade e a gente vai falar hoje sobre como era a vida nessas cidades medievais. Você já parou para pensar como era a vida das pessoas, como eles viviam o seu dia a dia nessa época, nesse período? Historiadores dizem que essa vida era bem diferente com a vida que nós temos hoje nas cidades, o tipo de vida atual. A gente sabe que o surgimento das cidades está ligado ao desenvolvimento do comércio, que foi nesse período onde o comércio, né, a prática comercial começou a crescer, é que as cidades foram surgindo, pessoas começaram a deixar o campo, né, em busca de trabalho e melhor condição de vida na cidade. E as vidas, realmente, com essa mudança de localidade, foram transformadas. Algumas pessoas se enriqueceram, ficaram muito ricas, e outras nem tanto. Mas foi nesse período também que o artesanato começou a dar lugar para as manufaturas, que também era um tipo de artesanato, só que mais elaborado, cada um com as suas etapas, né, com um processo de produção maior e um tempo menor. Na página 182, a gente tem duas fotos de cidades medievais, tá? Que foram construídas, que surgiram aí na Idade Média. Essa realmente é de 1338, uma cidade de Veneza, na Itália, e a outra, né, já na Itália também, só que cidade de Siena, é de um tempo atual, uma foto atualizada com o centro histórico preservado, ou seja, a construção medieval permaneceu do jeito que ela foi construída na época. E como vocês podem perceber, as casinhas eram muito juntas, muito pertinho uma das outras, porque essa cidade ela não estava preparada para receber tanta gente. E não teve o tal planejamento que a gente já conversou também em outras disciplinas, que é tão necessário para o crescimento adequado da cidade, para o bem-estar das pessoas e o cuidado também da população local. A gente já viu que é importante esse planejamento, mas na época as pessoas foram chegando e as casas foram sendo construídas, e quanto mais pessoas, mais casas, até em cima de pontes foram construídas casas também. As ruas muito pequenininhas, as casas pequenas com famílias muito numerosas, né, morando nessa casa, não havia muito espaço. Os locais não eram tão arejados, as casas não eram tão arejadas, e isso fez com que muitas doenças se proliferassem na época, ou seja, muita gente contaminada, as doenças foram rapidamente transmitidas, né, de uma pessoa para outra, entre as pessoas daquele lugar, dessas cidades. E os seus hábitos de higiene, né, na época, eram bem diferentes do que a gente tem hoje. Na verdade, eles não tinham o hábito de higiene e também não viam importância nisso. Ainda não sabiam, ainda não tinham aprendido dessa forma e a cidade mesmo não era cuidada para isso. Então, diz aqui no livro de vocês, na página 183, olha aqui, ó. As pessoas viviam nas cidades medievais, não tinham hábito de higiene considerado atualmente adequado. Ok, olha o que acontecia. Elas tomavam poucos banhos, usavam a mesma roupa por muito tempo, despejavam lixo e esgoto nas ruas, a céu aberto, contaminando o ar, contaminando os locais,
né? Imagina o cheiro, né? O odor, o ar como ficava para respirar nessas cidades. Fora, né, aqueles lixos jogados no chão, né, pelo chão espalhados nas ruas, atraindo animais nocivos, né, os bichos, os insetos, que são tão transmissores de doenças, que a gente sabe hoje, para as pessoas. Os animais viviam juntos também, diz aí no livro, né? Galinha com porco, tudo misturado. E isso aí propiciou, né, permitiu que as doenças da época causassem grande estrago. E nós podemos citar até a peste bubônica ou a peste negra, que você já deve ter ouvido falar, né, nesse período que a gente está passando, dessa peste negra. Foi uma peste que assolou a Europa na época, né, por conta dessa vida que eles tinham nessas cidades medievais, matando muita gente, de 75 a 200 milhões de pessoas, e durou 3 anos. Na época não tinha medicina avançada, não tinha tanta, né, tecnologia, então foi muito mais difícil do que a gente está vivendo agora com a Covid-19. Muito mais difícil. E eu imagino, né, com os registros históricos, o quão difícil foi. O que acontece? As bactérias infectavam esses animais, né, causadores aí da peste bubônica. As bactérias causadoras da peste bubônica infectavam esses animais, os ratos e outros animais, e a pulga desses animais é que transmitia essa doença para os humanos, né? A picada da pulga nos humanos acabava transmitindo do animal para os humanos. Então, um método de tratamento, na página 184 está falando aqui, um método de tratamento dessa peste negra era realizado por irudíneos, que são um bichinho chamado sanguessugas. Aí eles colocavam no corpo da pessoa infectada esses sanguessugas, né, para sugar o sangue infectado da pessoa. Esse era um tratamento feito nesse período aí da peste negra. Muitas cidades sofreram com essa doença, com falta de espaço para enterrar os mortos. Foi algo devastador também, tá? E aí, né, vários infectados, não só os pobres, mas pobres e ricos, sem distinção. Foi uma doença que passou muitos anos causando efeitos de morte e fome na Europa. Muito triste. Mais uma história de epidemia triste, né? Aqui é a ilustração representada de um rei recebendo tratamento com a sanguessuga. Ó, cheio de sanguessuga no corpo, para que pudesse sugar o sangue infectado. E aqui é uma curiosidade da época. Olha como os médicos se vestiam nessa época para tratar a peste negra. Né? Hoje a gente usa aquela máscara, os médicos usam também, né? Roupa especial e tal. A gente tem que usar a máscara. Na época também. Mas olha os médicos como andavam. Tá vendo? Olha, os médicos contra a peste negra. Vou ler para vocês. Os médicos vestiam roupas totalmente fechadas, vestimentas de couro, luvas, chapéu, máscaras e botas, para evitar o contato direto com os doentes durante o surto da peste negra na Europa medieval. Usavam máscaras que possuíam em seu interior uma mistura de ervas e perfumes para evitar o cheiro ruim das cidades, pois acreditava-se que as doenças contagiosas também se espalhavam pelos ares. A estaca na mão do médico servia para examinar os doentes a uma distância segura.
E em Veneza, cidade italiana, famosa pelos carnavais, ainda há pessoas que usam fantasias dos médicos que cuidaram dos infectados pela peste naquela época, né? Na verdade, era pela picada da pulga que se transmitia a doença. Enfim, também se conhecia muito pouco sobre essa doença naquela época, né? Como agora a gente também está vivendo a questão do Covid e que também conhecemos pouco, ainda está sendo, só que num tempo mais rápido do que naquela época por conta da tecnologia, né? Bom, então a gente falou sobre como era a vida nas cidades nessa videoaula e na próxima videoaula, vocês não saiam daí, cliquem logo na próxima, na 18, para que a gente possa fazer as atividades posteriores aí, subsequentes. Tá bom? Um beijo e até a próxima videoaula. Vai lá, hein?